quero ver se eu consigo gravar hoje logo. Pelo menos uma parte, pelo menos uma delas, já disponibilizar logo para vocês ficarem já durante a semana que vem. No caso, essa semana ainda, para tentarem ver daqui até sábado, mais ou menos, ou domingo. E aí, a parte da semana que vem, a gente só entra com revisões, tá, gente? Vai ser revisão atrás de revisão, revisão atrás de revisão. A gente vai rever tudo de novo, só que feitosa, voando agora, viu? Agora eu não vou aceitar, tipo, tanto que eu vou passar para vocês todo o cronograma, tipo assim, o que é que vai ter em cada dia, tá certo? O que é que vai ter em cada dia bonitinho. Porque aí vocês vão se preparar com antecedência, certo? Rever sozinho em casa. Fabrício, como é que eu vou rever? Cara, pega a lista de revisão, ou faz a lista de novo, ou então reassiste a aula, ou então leia as suas anotações, ou use inteligência artificial. Anotação, gente, é para você estar sempre recapitulando, pô. É para você estar revisitando sempre que necessário, tá? Então, reler, faz alguma coisa. Enfim, a forma de revisão é sua, é pessoal. Certo? E aí, à noite, a gente vem, faz mais exercícios, vê de novo aquela teoria, bem assim, voando mesmo, sabe? Rapidão, só para a gente poder se manter ok. Certo? Então, vamos lá, para a gente poder começar. Galera, a gente vai entrar agora, a gente vai iniciar o nosso estudo de termoquímica. E aí, gente, termoquímica é nada mais, nada menos que a parte da química que vai estudar o calor. E aí, o que era calor segundo a física? Quem lembra? Termoquímica. Energia em trânsito. Muito bem, perfeito. Além de ser mais, era um tipo de energia específica, não era? Energia térmica. Perfeito, muito bem, isso mesmo, Feitosa. É energia térmica em trânsito, ou seja, energia térmica vai ser uma energia que ela está em movimento, tá? Ela não vai estar parada. Então, aqueles mesmos conceitos que nós estudamos em termofísica vão valer para cá. Ou seja, se você é uma pessoa que não estudou física de verdade, não viu a parte de termofísica, volta algumas casinhas, porque agora a gente vai precisar de muitos conceitos de lá. Certinho? As fórmulas não, tá? A gente não vai estudar esse negócio de calor sensível, calor latente, não. Isso deixa para física. A gente vai estudar agora o calor, essa energia térmica em trânsito feitosa, especificamente nas reações químicas. Só isso, é simples. Eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa dessa agonia toda, não, tá? E aí, gente, essa parte de termoquímica, ela é bem interdisciplinar. E ela vai trabalhar com quem? Ela vai trabalhar, Feitosa, justamente com a biologia. Porque, por exemplo, Gabi, o metabolismo de absorção do nosso corpo é termoquímica. Então, o que é que o nosso corpo faz? Pô, ele pega aquele alimento que você pode perceber. O alimento, na tabela nutricional, ela vem dizendo lá que, olha, o valor energético dela é em calorias. Poxa, se é calorias é calor. Então, nosso corpo quebra por meio de reações químicas, libera esse calor, que é termoquímica, e absorve esse calor. Então, ela é muito interdisciplinar. Ok? Agora, a primeira coisa que eu preciso que todo mundo entenda aqui é o que a gente chama de sistema e vizinhança, porque são dois elementos importantíssimos para o estudo da termoquímica. Vou botar aqui. Sistema, preste atenção, viu? Acorda. Sistema e vizinhança. Vizinhança. A outra coisa. A letra desse tamanho está muito pequena. Se tiver com a qualidade muito ruim, me fale, que aí eu coloco na câmera traseira do celular, tá? Porque a câmera traseira aqui é a qualidade 100%. Mas Pra me mim diga, tá de boa. tá, para todo mundo tá de boa? Certeza, né? Pronto, então vou dar continuidade. Vamos lá, galera. Quando eu estou falando de termoquímica e eu comento sobre sistema e vizinhança, eu estou falando do lugar que está ocorrendo essa reação química. Essa troca, essa liberação, essa absorção de calor, porque a gente vai entender que pode existir a absorção e também a eliminação, a liberação desse calor, tá certo? Então, gente, vamos lá. O sistema vai ser o quê? Esse sistema vai ser nada mais, nada menos que a parte do universo que a gente está estudando. Ou seja, é exatamente o lugar que está acontecendo a reação química. Então, deixa eu botar aqui, ó, parte do universo que estamos estudando. Parte do universo, parte
do universo que estamos estudando. Calma que daqui a pouco eu vou apresentar estudando. Calma que daqui a pouco eu vou apresentar um exemplo bem prático e todo mundo aqui vai entender, certo? Gente, já o ambiente, ou desculpa, já a vizinhança, ele vai ser todo o resto que pode haver troca de calor. Então, todo o resto, todo o resto que pode haver troca de calor. Vixe, não entendi não, Fabrício, agora. Vamos supor, Gabriele, eu vou fazer aqui uma reação de neutralização. O que era reação de neutralização? Não lembro mais não, velho. O que era reação de neutralização? Quem lembra? Gabi, cadê teu microfone? Gabi, tu bem no começo estava com o microfone, aí agora já não tá. Ah, sim, muito bem. Quando você pega um ácido junta com a base, depois façam essa experiência em casa. Peguem, peguem depois um pouco de vinagre, misturem bicarbonato de sódio e toquem naquele produto. Vocês vão sentir que está morno, está aquecido. Então, houve troca de calor. Aquilo é termofísica, aquilo é termoquímica. Tá certo? Então, veja, misturei. Então, nota, aqui eu tenho vinagre, vou botar aqui, ó, vinagre. Eu sei que vai ficar ali em cima da luz, mas vocês vão me perdoar, tá? Vinagre. E botei também bicarbonato. Bicarbonato. E aqui eu tenho um becker, tá? Então, isso tudo eu coloquei dentro de um becker. Que pode, gente, esse becker é o quê? É o recipiente. É o recipiente em si. Então, notem, nessa reação de neutralização, preste atenção. Aí, Jéssica também vai me dizer se entendeu ou não, se eu fui claro. Nessa reação de neutralização, tá vendo o ambiente que está dentro do becker? Vamos supor, eu tapei esse becker aqui, ó, com um pedaço de vidro bem grossão. Fechei. O sistema está fechado. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, esses conceitos de sistemas, tá? Então, vejam. Aqui dentro do becker, vocês estão vendo todo esse espaço dentro do becker? Todo o espaço dentro do becker. Não foi dentro do becker que a reação aconteceu? Então, o espaço interior do becker é o quê? É o sistema. Porque é a parte do universo que estamos estudando. É onde acontece a reação, que há uma troca de calor, uma liberação ou uma absorção de calor. Termoquímica. É onde a termoquímica está acontecendo. Agora, a vizinhança, sabe o que é? É todo meio. Vem cá. Este cara aqui, eu disse que ele está no vácuo? Eu disse que eu peguei o becker e coloquei no vácuo? Não, eu não disse isso. Então, aqui do lado, vem cá, aqui do lado. Não está cheio de partículas de ar, não? Tá, né? Pronto. Aí esse ambiente que está cheio de partícula de ar vai ser o quê? A vizinhança. Gabi, se eu pegasse esse becker com minha mão, a minha mão entrando em contato com o becker, a minha mão vai fazer parte de quê? Do sistema da vizinhança. Peguei nele, toquei, segurei. Vizinhança. Vizinhança, perfeito. Aí entra, por exemplo, o conceito de física. A partir do momento que eu toco no becker, que tipo de transferência de calor é esse? Eu segurei nele, segurei. Que tipo de transferência? Eu tenho vários tipos, a galera não lembra, né? De transferência. É aquele que é convecção, condução. Isso, um negócio meio assim. Pronto, isso aqui seria o quê, ó? Toquei. Seria convecção. Não. Condução. Condução, perfeito. Convecção, no caso, é aquela troca do ar-condicionado, né? Perfeito, muito bem. Você precisa da movimentação das partículas, né? Isso utilizando um fluido, por exemplo. Perfeito, é isso mesmo, Gabi. Então, o ar-condicionado, o que é que ele faz? Ele pega as partículas de ar, joga as partículas de ar mais frias, que estão tecnicamente mais densas para baixo. Aquela mais densa faz com que a que está mais quente lá embaixo, ela suba. E aí fica nessa convecção, formando essa corrente de ar. É isso, perfeito. Deu para todo mundo entender isso, sim ou não? Até agora. Tô falando bem devagarzinho. Por quê? Porque é um assunto que, assim,
a galera tem uma dificuldade danada. Então, assim, é um negócio meio que... Ai, meu Deus, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. É uma coisa meio polêmica, né? A galera tem muito medo dessa parte. Então, por isso que eu tô bem devagarzinho. Mas se eu tiver muito lento, me digam que eu acelero, tá? Taco de pau aqui, não espere ninguém, não. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar a classificação. Então, temos os dois elementos principais. Vamos partir para a primeira coisa, que é o estudo da classificação. Classificações, porque é no plural. Classificações do sistema. Do sistema. Inclusive, vocês vão me ver sem problema um pouquinho de lado, porque eu estou usando umas anotações que eu fiz, tá, gente? Mas só para eu saber as partes certinhas, para ficar uma divisão didática melhor, tá? Mas não é pesca, não, viu? É só para eu ver ali, beleza. Eu coloquei, já separei o assunto tudo bonitinho, porque eu usei o livro como referência. Aí, quando eu planejo a aula usando o livro como referência, não fica, às vezes, muito didático, entendeu? Aí eu preciso anotar pelo menos os tópicos para eu poder seguir uma sequência didática legal, senão vocês não entendem porcaria nenhuma. Então, veja, as classificações desse sistema, gente, são o seguinte, ó. Primeira classificação. Esse sistema, Jéssica, pode ser considerado um sistema aberto, pode ser considerado um sistema fechado e pode ainda ser considerado um sistema isolado. Vamos lá para a gente ver. Gente, aberto. Aberto significa o quê? Que o sistema tem contato direto com a vizinhança. Deu para entender isso? Ó, o sistema tem contato direto com a vizinhança. Ou seja, a gente pode dizer que há trocas de calor. E aí vai entrar naqueles conceitos que Gabriel disse para a gente. Convecção e Feitosa também. Convecção, condução, irradiação, tudo isso. Então, há trocas de calor, porque está aberto. Ele pode ser fechado e pode ser isolado. Vem cá. Esse que eu coloquei aqui dentro, que foi do vinagre com bicarbonato de sódio, nesse becker, ele seria classificado como isolado ou fechado? Arrisco dizer que seria o quê? Gabriel, seria o quê? Fechado, todo mundo concorda, certeza que é fechado. Não vai ser isolado, não. Ó, eu botei o vidro aqui em cima, e agora? Mas se eu botei o vidro? Se fosse isolado, aí eu acho que não teria vizinhança, não? Sei lá. Perfeito. Muito bem. É isso, muito bem, Jéssica. Porque, veja, ele vai ser fechado por quê? Porque eu cortei esse contato direto. Tá vendo? Eu cortei o contato direto. Mas eu não isolei. Porque isolar significa o quê? Não deixar com que haja nenhum tipo de contato. Então, quando tu isola, tu pode dizer que não há vizinhança. Ó. Então, não há troca de calor. Sabe um exemplo, gente, de sistema que, assim, tecnicamente deveria ser isolado? É a garrafa térmica de café. A garrafa térmica de café, você tem assim, gente. Então, se você for abrir uma garrafa térmica, você vai ver que ela vai ter 2 cilindros, ó. Você vai ter um cilindro no meio, que vai ficar a tua água, e tu vai ter um outro cilindro aqui, ó, fora, cobrindo esse cilindro de dentro. Só que sabe o que é que tem aqui, entre esses 2 cilindros? Na verdade, não tem nada. Vai ser tecnicamente um vácuo. Só que, óbvio, não é um vácuo perfeito, né, gente? Não existe, é muito perigoso você colocar uma coisa que tem um vácuo extremamente forte. Para você vender, o negócio vai ter em casa, não faz sentido, né, Jéssica? Mas aí é uma coisa quase vácuo, ou seja, tem pouco ar. Então, se tem pouco ar, não vai ter tanta troca de calor. Por quê? Porque o recipiente que está aqui dentro, ó, esse cilindro que está aqui dentro, que entra em contato com a tua bebida, ele é um sistema quase isolado. Beleza? Você diminui as trocas de calor. E fechado é isso aqui, tá, gente? Que você só isola parte, ou seja, ó, a troca parcial de calor. Parcial de calor. Por isso que quando você não quer que um prato ou uma bebida sua ela esfrie, você pega uma tampinha e coloca lá em cima. Por quê? Quando você bota a tampinha lá em cima, você transformou o sistema aberto em sistema fechado.
Todo mundo entendeu isso? Captou isso, sim ou não? O Enem cobra isso, viu? O Enem cobra isso, tá? E muito bem. Parece ser besta, mas a gente precisa ver tudo certinho. Agora eu tenho uma observação a fazer com todo mundo que está aqui, certo? Uma observação. Ó, prestar o máximo de atenção em dois conceitos, que são esses daqui. Calor, temperatura. Eu posso dizer que são as mesmas coisas? Não. Por quê? Gabriel, já que você foi a primeira a responder que não é. Diz pra gente o que é calor, o que é temperatura. Isso existe uma relação. Calor é energia em trânsito, né? Certo. Energia térmica em trânsito. E a Sim. temperatura são as agitações das moléculas, não é isso? Perfeito, muito bem. Gabi, mas existe uma relação entre eles dois ou não? Eles são duas coisas totalmente isoladas. Não existe relação. Eu acho que Perfeito. existe relação, sim. Vamos lá, Gabi. Quanto mais calor eu tenho, o que é que vai acontecer com a temperatura? Quanto mais calor eu tenho? Mas aumenta, né? Mais aumenta. Eles são diretamente. Proporcionais. Perfeito, tá vendo? Por quê? Porque quanto mais calor tu tem, mais tu vai agitar os graus, mais tu vai agitar o grau de agitação. No caso, maior vai ser o grau de agitação daquelas moléculas que você está trabalhando ali. Ok, é isso, gente. Então, precisa prestar muita atenção, porque, veja, nesses sistemas, eu estou sempre botando que a troca, seja total, parcial ou nenhuma, de calor. Não estou falando de temperatura, não, tá, gente? Estou falando de variação de calor, tá certo? Dizendo que a transferência desse calor. Então, coisa muito importante. Agora a gente parte para o segundo, que vai ser o conceito de entalpia. Conceito de entalpia. Agora entra a química bonitinha. Gente, essa entalpia vai ser o quê? Primeira coisa, vou representar a entalpia pela letra H, tá? Gente, essa entalpia vai ser o quê? Vai ser, ó, eu vou ler aqui o conceito do livro em si. O livro diz assim, que entalpia, Gabi, é o conteúdo total de energia de um sistema medido a pressão constante. Então, veja, é o conteúdo total, ou seja, a quantidade total de energia de um sistema que ela é medida a uma pressão constante, porque a gente lembra que existe uma fórmula chamada de equação de Clapeyron. Qual era essa equação de Clapeyron? Pressão o constante é PV. chamada de isobárica, né? Eu estava revisando isso ontem. Muito bem, Gabi. PV sobre T, né? Isso, muito bem. Por você, nunca rezei tanto. Ó. Pressão vezes volume é igual a números de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Se liga, olha só. Vocês estão vendo a temperatura? Gabriele disse para a gente o que agora? Porque isso aqui foi Gabriele que disse, não fui eu. Que calor e temperatura têm uma relação. Quanto maior é o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto maior a temperatura, mais calor aquele corpo vai ter. Então, eles dois possuem uma relação. Então, veja, olha só, a pressão e a temperatura, tá? Pressão e temperatura. Gente, o que acontece quando eu aumento a pressão? O que é que vai acontecer com essa temperatura? Eu já vou perguntar para vocês uma coisa matemática. Pressão e temperatura são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vou deixar só a temperatura desse lado de cá, Gabriele, ó. Deixa só a temperatura. Muito bem, perfeito, Feitosa. São diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a pressão, Feitosa, o que é que vai acontecer com a temperatura, pô? Se eu aumentar essa pressão? Vai diminuir. Não, porque elas são diretas. Ó, Vai. ela é diretamente proporcional. Então, ela tem o quê? Não tem que aumentar, não é isso? Tu concorda comigo? Ela precisa subir. Então, por isso que a entalpia, a gente precisa deixar essa pressão constante. Jéssica, tu foi impecável. Um exemplo disso é a panela de pressão. Ela faz com que a pressão seja maior. Por quê? Porque lá faz com que a temperatura atingida pela água seja maior, em torno ali de 160 graus, 140, né? Isso dependendo ali da panela de pressão. Então, por isso que a entalpia, que é a quantidade mesmo, gente, de calor, vou botar aqui, ó, quantidade
de calor de um dado sistema. Vou botar assim, ó, o calor é medido a temperatura constante. Todo mundo entendeu isso, né? E o porquê que a gente está falando de temperatura constante. Se o professor está citando temperatura constante, é porque com certeza o Enem ou qualquer outra prova que vocês forem fazer, algum dia na vida citou lá, tentando fazer isso como uma pegadinha. Usar isso como pegadinha. Dizer que, não importando, eita, metido a pressão constante. Perdão, viu, gente? A pressão constante. Então, quis usar isso como pegadinha, dizendo que independente de quaisquer outras propriedades ou grandezas. Não, pô. Entalpia depende dessa pressão ser constante. Porque se tu altera a pressão, tu altera a entalpia também. Porque entalpia é o quê? Entalpia é quantidade... Quantidade, olha. Eu não tô nem sabendo escrever mais, viu, gente? Desculpem. Ó. Quantidade de calor de um dado sistema medido a pressão constante. Se ligado, gente, tá muito nada a ver o assunto ou tá tendo conexão uma coisa com a outra? Tá tendo conexão, né? Massa, muito bem. Então, a gente entalpia é isso. Só que, galera, veja, os químicos até tentaram. Mas é muito difícil, Gabriel, tu medir a entalpia perfeita de um determinado elemento. Sabe, isso é muito difícil, Gabi. Isso é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. É custoso. Então, o que é que os caras fizeram? O que é que os caras fazem? Eles não medem, Gabi, a entalpia em si de uma reação. Não. Eles medem na... Por quê? Veja, se você for medir a entalpia, Gabi, você precisa medir em cada ponto da reação. Então, Gabi, assim que eu botei o bicarbonato em contato com o vinagre, já deu, bum, de cara, toda a água e sal, que a gente lembra, né? Que ácido mais base, isso resulta em água mais sal. Mas vem cá, assim que eu botei, é instantâneo que eu tenha todo o ácido reagindo com a base? Não, né? Aí, Gabi, vê se tu entendeu. Se os caras fossem determinar entalpia, tinha que ser entalpia assim, 1 segundo depois, 2 segundos depois, 3 segundos depois, 4 segundos depois. E essa entalpia, Gabriela, ela não é constante, ela é variada. Aí vem cá, tu acha que é viável medir a entalpia, tipo, qual é a entalpia da reação de 30 gramas de vinagre, ou de 30 ml de vinagre com 1 grama de bicarbonato de sódio? Aí tu tem a cada segundo teve essa quantidade de entalpia. Faz sentido isso, velho? Não. Aí sabe o que é que os caras fazem? Eles não vão determinar a entalpia. Eles vão determinar a variação de entalpia. Porque a variação é o que na física? Quem lembra? É o famoso delta. Final menos inicial. Pronto, é isso. Eles vão saber qual era a entalpia inicial do sistema sem reagir e depois tira, no caso, pega a final e tira a inicial. Acabou. É isso. E eles determinam a variação de entalpia. Então, veja, você tem entalpia, mas o que se calcula, o que calculamos é delta H, que aí você foi cirúrgica, Feitosa. Quando você disse que você vai pegar H final da reação menos H inicial da reação. Aí vamos lá, peguei uma reação, coloquei A está se juntando com B e isso tudo está resultando em C. Gente, quem está antes da seta, eu dou o nome de quê? A esses caras. Reagentes. Reagentes. Bora lá, quem vai manter esse raciocínio juntos. Isso aqui são os reagentes. Quem está depois? Feitosa é quem? Produto. Produto. Muito bem, vou botar aqui também, tá? Reagente e produto. Vem cá. Qual desses dois tem a entalpia inicial? A entalpia no começo. Os reagentes. Perfeito. E quem tem a entalpia final? O produto. Então, isso daqui, eu também posso fazer assim, se eu estiver falando de uma reação química. Eu posso dizer que vai ser,
Olha, a entalpia não é final, mas sim a entalpia dos produtos, que eu chamei de HP, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. É a mesma coisa, tá? Isso daqui. Deu para entender isso aqui? E aí, se liga, essa variação representa o quê? A quantidade de calor que foi liberada ou a quantidade de calor que foi absorvida. Porque precisa lembrar, Jéssica, tem que botar na cabecinha que o calor não é só liberado, o calor pode ser absorvido. Se eu pego, por exemplo, um fósforo, risquei o fósforo incendiou lá. Aí eu pego aquele fósforo ainda aceso, encosto no teu braço. Tu vai sentir o quê, Jéssica? Quando eu pegar o fósforo aceso e eu encostar aquele fósforo na tua pele. Vai sentir queimar, né? Então, por que foi que você sentiu queimar? Porque sua pele recebeu calor, ela não perdeu. Ela recebeu calor daquela combustão que estava acontecendo lá no fósforo. Ok? Próxima parte, bora lá. Agora a gente vai ver os tipos de reação. Ó. Porque a gente já viu a classificação, agora a gente vai ver os tipos de reação. Tipos de reações. Daqui a pouco chega a parte da físico-química, viu? Certo? Então, fiquem tranquilos, a galera que gosta muito de matemática. Então, os tipos de reação. O primeiro tipo, Gabi, a gente diz que é uma reação que a gente vai dar o nome de exotérmica. Ó. Reação exotérmica. Vem cá. Prefixo exo, ex, vem de quê? Exo. Ex. Fora. Fora, muito bem, ó. Fora térmica. Ou seja, ele perdeu calor. É toda reação que tu perde calor. Perde barra libera calor. Como é que eu vou fazer para identificar esse diabo aqui, quimicamente falando? Pô, você vai olhar, sabe para quê? Você vai olhar para a variação. Veja, se você perdeu calor, o que é que vai acontecer? É que você tinha, veja se vocês vão entender isso. Nos reagentes, você tinha muita energia, muita energia. Aí o que aconteceu nos produtos é que os produtos, eles liberaram, ou seja, o produto liberou energia, então tu perdeu. Pô, então se tu perdeu, vamos lá. Aqui tu tem o H, lembra? H é entalpia, cuidado para não confundir com entalpia. Isso é entalpia, entalpia é calor. Você tinha dos reagentes e tinha aqui o do produto. Gente, se o do produto perdeu, ele liberou calor, então quem é maior? A dos reagentes ou dos produtos? Se perdeu, foi embora. Reagentes. Pronto, então você tem isso daqui, ó. É isso que vai caracterizar uma exotérmica, tá vendo? É a entalpia dos reagentes sendo maior que a entalpia dos produtos. E mais que isso, veja, quando você faz a diferença, que vai ser essa variação, produto menos reagente, você está pegando uma coisa pequena e está tirando uma coisa grande. O resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo. Aí é isso, na exotérmica, o ΔH feitosa, ele tem que ser negativo. Então, você teria assim, ó, eu tenho certeza que todo mundo aqui já se deparou com a questão assim, aí quando chegou na hora, não conseguia fazer diabo nenhum, mas agora todo mundo vai conseguir fazer. Porque ele te mostrava a reação bonitinha e te dizia assim, ó, seja o ΔH igual a menos 23 quilojoules por mol, por exemplo. Te apresentava assim, ó. Aí tu tá vendo esse menos 23 aqui, feitosa. Esse menos 23 significa, sabe o quê? Que você teve que tipo de reação? Ó, diz aí pra gente. Menos 23, o delta delta. Exotérmica. Muito bem, houve perda de calor, exotérmica. Sacou? E eu tenho também uma outra, certo? Eu tenho uma outra que eu vou dar o nome de reação endotérmica. Ó, eu acho que vai dar para vocês verem aqui. Eu escrevo aqui embaixo. Dá para ver? Eu escrevo aqui embaixo. Ou corta? Se cortar, eu afasto um Dá para pouquinho. ver só até aí. Só, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu tenho uma segunda tela. Pronto. Ah, dá ali. Dá para ver. Pronto, olha. Endotérmica. Aí endo vem de quê? Endo. De dentro. Dentro, muito bem. Então ele ganha. Recebe calor. Então, se recebe calor, o ΔH vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, muito bem. Então, se na reação tivesse assim, ó, 23 quilojoules por mol. Pô,
Está positivo, ΔH, portanto, é endotérmica, ganha calor. Fácil ou difícil? Muito fácil, né? Fácil, né? Pode apagar isso aqui? Zé, se pode apagar esse quadro. Easy, né? Vocês vão ver. Ei, o pior, Jéssica, que os exercícios são bem fáceis mesmo. Posso apagar isso, não posso? Apagando em 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Porque agora a gente vai estudar cada uma dessas reações aqui a fundo. Ver um exemplo mesmo, sabe? Um exemplo, de fato. Para a gente entender os tipos de reações. Quais serão? Ó. Pronto, massa, certo. Ui, meu Deus, cadê? Pronto, vou estudar primeiro a exotérmica. Pronto, bora lá. Gabriele, liga aí o teu microfone e diz pra gente o que é uma reação exotérmica. E a característica dela, em termos de entalpia. Perde calor, né? Pronto. Isso, botar aqui, ó. Ela perde E é calor. negativa, né? Entalpia. Perfeito. Variação de entalpia é negativa. Perfeito, isso mesmo. Gabriele, vamos supor. Sabe o que a Enem gosta de cobrar para a gente? O gráfico. Gráfico de uma reação exotérmica. Tu vai ter o seguinte, ó. Tu vai ter dois eixos, porque, óbvio, é um gráfico, tá? E aí, ó, Gabi, os eixos do gráfico vão ser... Aqui em cima vai ser a entalpia, enquanto embaixo vai ser o caminho da reação. O aconteceu, o caminho da reação. Ó, da reação. Mas, vamos lá. Gabi, aqui tu vai ter a entalpia dos reagentes, tá? Bem aqui em cima tu vai ter a entalpia dos reagentes. Aí isso vai acontecer assim, Gabi, ó. Tu vem a entalpia dos reagentes, ela fica constante durante um tempo. Mas depois, Gabi, olha o que é que acontece com essa entalpia. Ó, e depois ela fica constante de novo. Enquanto aqui, Gabriele, ó, e este ponto aqui vai ser a entalpia dos produtos. Se ligou aqui? E o que foi que aconteceu com a reação? Olha onde a reação estava aqui em cima. O que foi que aconteceu com a reação? Subiu ou desceu no gráfico? Rápido. Desceu. Pronto, desceu. Então, Gabriele, eu posso dizer que essa variação que teve aqui, ó, ela foi o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Pronto. É assim que você vai fazer para identificar um gráfico de uma reação exotérmica. Você vê a reação lá em cima, grandona, depois ela caiu para cá. Tá vendo? Isso aqui é um gráfico de reação exotérmica. Professor, um exemplo de reação exotérmica. Gente, toda reação de combustão é exotérmica. Então, um exemplo seria isso daqui, ó. Você pega carvão. Como é que eu faço a mesma reação de... Como é que eu represento uma reação de combustão mesmo? Conheço isso a vocês. Como é que é a reação de combustão? Pega o elemento e faz... Reage com quem? Quem lembra? O que é que caracteriza uma combustão? Gabi? CO2 Muito bem. Não, no caso com com O2. oxigênio. Isso. Tá vendo muito bem. Aí pode Mais ter água. água, pode ter água e CO2. Mas assim, de obrigatório mesmo é CO2, tá? Ter. A água é só se você tiver hidrogênio no produto, no cara que você está queimando, certo? Que você está fazendo com que ele reaja com oxigênio. Isso aqui, gente, é uma reação de combustão, então é uma reação exotérmica, certo? Eu tenho até o ΔH dela aqui, que é isso aqui, ó. Dá menos 393,5 kilojoules por mol. Ok? Agora sim, o Enem gosta de cobrar o quê, gente? A sensação. Que aqui agora vai ser uma coisa que a gente chama de... Ai, meu Deus, propriedade... É uma coisa organoléctrica, certo? A sensação. Tipo, vi lá uma reação exotérmica. Se eu tocar
o que é que eu vou sentir no ambiente? Gente, o ambiente ao redor fica quente. Ó, o ambiente fica quente. Você vai sentir quente. Ok? Isso aqui é que vai ser reação exotérmica. Deu para entender sim ou não? Nas questões eu vou ver isso aqui, junto com vocês, tá? Agora, a reação endotérmica. Ó, deixa eu estudar com vocês aqui. A endotérmica. Feitosa, fala pra gente o conceito de endotérmica e a característica química dela. Endotérmica ganha calor e na entalpia fica positivo. Perfeito, muito bem. Ganha calor, entalpia é positiva. Então, ó, o gráfico tu vai ter uma coisa assim, ó. Os mesmos eixos, então aqui é o caminho da reação que eu vou chamar de CR e aqui é entalpia. Então, tu vai ter assim, ó. Aqui você tem a entalpia dos reagentes e aqui você tem a entalpia dos produtos. Olha o que é que vai acontecer, ó. Começa constante, eleva e depois fica constante de novo. Olha a entalpia. Se eu prolongar isso aqui, esta variação que teve aqui, ó, que é o ΔH, poxa, isso aqui tem que ser positivo. Tá vendo? E aí, em termos de sensação, aí a sensação é que você vai sentir o ambiente ficar frio. Ambiente fica frio, fica gelado, tá certo? E aí, um exemplo disso, gente, sei lá, o desenvolvimento de monóxido de nitrogênio. Então, você tem aqui, ó, N2 junta com o oxigênio, isso aqui dá NO no final, certo? Que nem seria uma combustão não aqui, tá, gente? Cuidado. Aqui você tá fazendo uma síntese, viu? Se liga, não é combustão não, é síntese. Aí isso tudo aqui, ó, o ΔH, ele vai ser, neste caso, mais 180,5 kJ por mol. Acho que ele falou, não foi? Alguém mandou mensagem, espera aí. Deixa eu abrir aqui as mensagens. Pera, porque não é quente, me confundi. Jéssica, porque se liga, endotérmica, a sensação é que o ambiente fica mais frio, porque não perdeu, ele não absorveu calor. Tipo, quando ele absorve esse calor, ele vai tirar esse calor de algum lugar. Aí ele tira do ambiente, entendeu? Porque esse calor ele não vai ser gerado do nada. Ele vai ser tirado do ambiente. Um exemplo disso, Jéssica, é quando tu faz exercício físico. Quando faz exercício físico, o teu corpo aquece. Quando o teu corpo aquece, ele transpira, correto? O que a água faz, Jéssica? A água que está em cima da tua pele começa a tirar calor do teu corpo e evapora. Então, teu corpo fica mais frio. Por que fica mais frio? Porque a água pegou aquela energia do teu corpo e foi embora com ela. Deu para entender agora? Aí, cuidado, aqui realmente parece meio confuso, certo? Ah, não, não. Tipo assim, o ambiente em si vai parecer ficar mais frio, certo? O ambiente em si parece ter ficado mais frio, dá essa aparência, porque aquela reação pegou o calor de quem estava do lado dele, certo? Não, nada que é isso. Mas confunde mesmo, Jéssica. É meio amalucado mesmo isso, tá? E aí o gráfico já representei para vocês tudo bonitinho. Agora a gente vai entrar na parte física mesmo dela, tá? Na parte físico-química. Agora sim, tem matematizada. Quem gosta de matemática se prepara, quem não gosta se ferrou agora. Porque agora a gente entra na parte físico-química, que são os métodos para calcular. Métodos para calcular a ΔH, ou seja, a variação de entalpia. Vamos aprender agora. O primeiro, gente, é o mais famoso, é o que a gente vai usar, que é a lei de Hess. Quem já estudou isso? Lei de Hess?
Alguém aqui, eu acho que só Feitosa que deve ter estudado isso, porque era de escola privada. Alguém aqui já estudou isso? Eu Gabi, lembro. Eu Eu estudei lembro do com nome. ano passado. como Gabi? Eu estudei com você ano passado, esse daí, de Ah, assunto. foi mesmo, Gabi, verdade. Mas assim, a gente que é de escola pública, nunca que a gente vê isso em sala de aula, né, velho? Nunca na vida, nunca a gente vê isso. Jéssica, eu já vi isso aqui, Jéssica, Lady Reis. Acho que não, lá no teu colégio só ficava em. É, porque lá, com E certeza, teu desculpa, professor Giovana, ficava. ela estava Sim. falando alguma coisa, aí eu interrompi ela. Não, então tá, foi Feitosa. Desculpa, Feitosa, também deve ter interrompido, Não, eu perdão. não disse não. Eu disse só que eu tinha visto, mas não lembrava. Lembro Pronto, do mas nome, ó, assim. Feitosa. Cara, tudo que eu passo aqui, pode ter certeza que Feitosa já viu. Ela pode não lembrar, mas ela viu, porque assim, ela pode não ter Não, visto isso da aí eu forma lembro. Isso aí perfeita, eu lembro. mas ela viu. Porque, gente, é quando você vê que assim, cara, a escola privada brasileira tem seus defeitos? Tem. Mas também tem suas qualidades? Tem, cara. Querendo ou não, é melhor, sabe? É melhor que a pública e não tem pra onde correr, não, velho, sabe? Pô, eu acho assim, só se você for para um IFBA da vida. Se você vai para um IF da vida, aí sim você pode ter estudado, entende? Jéssica, no máximo, o que tu viu foi orgânica. Ainda foi aquela orgânica bem basicona, nem foi aquela orgânica fodona mesmo. Aquela orgânica que a gente viu aqui no curso. Porque a escola pública é assim. A escola pública para em orgânica e nunca mais sai disso. É orgânica, primeiro, segundo e terceiro ano inteiro. E você fica tipo, gente, só existe orgânica? E na verdade não é, tá, gente? O professor poderia muito bem também ver se dava uma acelerada ali naquele cronograma para o aluno Era ter alguma coisa no boa. set, ele era tipo assim, basicamente uma professora só ficava com toda essa parte de orgânica. E Pô, o velho. outro professor ficava com essas partes mais de conta. Aí é o professor que eu tive o trauma da minha vida. E aí eu sempre Hum. tirava 5 nas provas de química, porque eu acertava tudo de orgânica e errava a parte dele. Aí quando acho que o máximo que eu tirei em química, assim, sabe, no ensino médio todo, foi 8,5, 9. Nunca cheguei a tirar 10. Ô, Aí, velho. no assunto que eu tirei mais pontos, né? Eu acho que foi esse mesmo, de entalpia. Ô, Entalpia velho. e aquela coisa de neutralização também, acho que foi nisso. Ah, eu sei, foi. Aí depois ele ficava só com a parte de inorgânica e físico-química. É, Jéssica, também tem isso, né, Jéssica? Só uma aula de química é foda, né, velho? É, não, eu entendo também, Jéssica, assim, eu defendo também, né, os meus colegas, e porque eu sou de escola pública, eu saio de escola pública, eu sei como que é, né, Jéssica, lá, sabe, eu sei as duas realidades, eu sei a realidade como professor, eu já fui professor de escola pública, e sei a realidade como estudante também, porque eu já fui, entende? E assim, eu sei que, claro, hora você vê, nós temos excelentes professores e tudo mais, né, mas nós também temos professores muito ruins, infelizmente, pessoas que não querem trabalhar. Ainda tem a escola, velho, que ferra a vida da gente pra caramba. Sabe? Porque bota projeto de água, projeto de não sei o quê, e é um negócio, e o professor não consegue trabalhar, e aluno não consegue estudar, e fica naquela bagaceira toda, e ninguém faz. No final, ninguém vai a porra nenhuma. Acredita? Ninguém ganha porra nenhuma naquilo ali. É lasca, né, velho? Tu é doido, homem. Tinha momento assim, principalmente no final do ano, que eu ficava sem aguentar de tanto projeto, velho. Aí eu imagino, velho, para a escola mesmo, né? Nós temos excelentes professores de química e de física. O problema é o sistema, pô, que não ajuda os caras também, né? Eu digo isso porque eu sou professor de matemática e eu ainda assim estava em um lugar bom, porque matemática são 3 aulas por semana, velho. E tem colégio que são 5. Então, se eu fosse reclamar, tava falando de boca cheia. Isso aí é fato, sabe? Mas eu sei que química, a parte de naturezas é jogada às traças, infelizmente, sabe? Entendeu? 3, né? É isso mesmo. Porque escola privada, tem escola privada que tem até 8 por semana, viu, Jéssica? Até 8 aulas por semana. Pronto, bora voltar aqui para a lei de Hess, né? Que é o mais importante. Gente, essa lei de Hess a gente também chama de lei da soma das entalpias. Soma das entalpias, ok? Soma das entalpias. Aí, Jéssica, só para a gente finalizar, rapidinho, mas a gente não pode se limitar de modo algum. Não é porque a gente não viu, não teve a oportunidade de ver na escola, isso eu falo até como estudante também, tá, gente? Que a gente não pode ver em casa, a gente pode ver em casa, a gente vai continuar vendo. Ó, vocês hoje estão tendo a oportunidade e a condição de estar vendo isso em casa, ao vivo, ó que coisa boa, tá vendo? Então, o que importa é isso, né? A gente aprender, e eu vou estar aqui disponível com certeza para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. E se eu não souber, eu sentar a bundinha na cadeira e vou estudar
até eu ter a resposta concreta para vocês, beleza? Também sou professor, mas eu não sei de tudo não, viu, gente? Saibam disso, não sou dono de conhecimento, não. Então, vamos lá. Lei de Hess, também chamada de soma de entalpia. Gente, a lei de Hess, ela diz o seguinte, eu peguei a frase do livro mesmo, viu? Diz assim, a variação de entalpia para uma reação química depende apenas dos estados inicial e final, e não do caminho percorrido para ir de um até o outro, que foi aquele que a gente falou. Gabi, vale a pena você calcular a entalpia? Aí Gabi disse, não, porque a entalpia você vai ter que ver a cada segundo, a cada milésimo. Então, o que foi que Hess ele definiu? Que para você saber a variação de entalpia, você só soma as entalpias, pô. Só vai fazer isso. É somar as entalpias. Por quê? Porque dentro de uma reação, o que importa de fato é só a entalpia inicial e a final. Fez a diferença, que é uma soma contrária entre elas, tá dado lá tudo bonitinho. Certo? Aí, vamos lá, existem algumas coisas que a lei de Hess ela garante a gente fazer dentro de uma equação. Porque, gente, Hess, ele literalmente matematizou a química. Por isso que esta parte é estudada como sendo físico-química, tá vendo? Porque você vai ter física e química enfiada em uma coisa só. Olha que delícia, né, velho? Isso é maravilhoso demais. Então, o Hess, ele definiu o quê, gente? Que uma equação química, preste atenção nisso, uma equação química no caso, ela pode, né? Pode ser tratada ou tratada como uma equação matemática. Como uma equação matemática. E aí recai a essa situação. Preste atenção e vocês vão me ajudar nisso. Vamos supor que eu tenho assim, ó, 4x mais 8y igual a 16. Embaixo eu tenho 2x mais 3y, tudo isso igual a 12. Gente, para resolver isso aqui pelo método da adição, eu vou precisar fazer o quê? Com qual dessas equações para resolver isso? Pelo método da adição. Como é que eu faço? Quero determinar o valor X. Eita, ninguém lembra. Sistema de equações. Multiplica de baixo por 2, que é ficar 4x, 6. Perfeito. Bora fazer por menos 2, que já fica direto, né? Ó. Fica pode 4x mais 8y igual a 16. Embaixo, Gabi, fica como? Diz aí. 4x menos 4x, 6 e 24. Muito bem. E aqui tu pode resolver. Ou seja, Gabi, tu pegou a equação de baixo e tu conseguiu multiplicar ela. Ou seja, tu fez, na verdade, o quê? Aí tem até o termo, velho. Meu Deus, gente, eu tô com uma memória de peixe danada, viu, velho? Tu é doido. Tu manipulou essa equação de baixo. Gabi, na química, tu também vai poder fazer do mesmo jeito, tu sabia? Tu pode manipular essas equações. Simples. Então, se eu pensar pegar a equação química e multiplicar por menos 2, eu posso, professor? Posso. Mas se liga, o que foi que eu fiz? A de baixo, quando eu quis multiplicar por menos 2, eu não multipliquei apenas o coeficiente que está aqui do lado do x. Eu multipliquei a equação toda por menos 2. Menos 2 vezes 2x menos 4x, menos 2 vezes 3y menos 6y, menos 2 vezes 12 menos 24. Vocês entenderam isso? Sacaram isso que eu fiz? Essa mudança. Então, gente, é isso daqui que eu vou poder fazer. É isso que a lei de Hess, ela me permite. A lei de Hess diz, Gabriel, eu posso tratar uma equação química como se ela fosse uma equação puramente matemática. A segunda, gente, é o quê? Então, veja, se eu posso tratar com uma equação química matemática, eu posso inverter a equação. Aí, lembrando, gente, se eu inverter a equação, o que eu tenho que fazer é inverter também a variação de entalpia. Vocês estão entendendo isso? Então, veja, o que eu faço com a equação, eu tenho que fazer a mesma coisa com a variação de entalpia. Então, eu posso inverter a equação, eu posso multiplicar ela por qualquer número, ó, posso multiplicar a equação
por um número X. Posso dividir ela por um número X, entendeu? E no final eu posso pegar quantas reações eu quiser, Gabi, e no caso, unir elas, que vai ser aquilo que a gente chama de determinar a equação global, que eu vou ensinar a vocês agora como é que faz a equação global. Mas eu já tinha mostrado a vocês no conteúdo de estequiometria. Se eu não mostrei, eu vou mostrar agora, tá? Então, vocês vão me perdoar. Mas bora botar aqui um exemplo. Vamos supor, que eu pegue... Eu tinha botado as reações. Pronto, eu botei essa reação. Eu peguei o carbono sólido, que nesse caso vai ser o carvão. Eu queimei esse carvão, né? Ou seja, reagi ele com oxigênio. Isso aqui gerou CO2 e tem como ΔH. Gente, eu vou botar simplesmente o número e esquecer a unidade de medida, mas saibam que tem unidade de medida. Deu menos 393,5. Gente, o que é que isso daqui quer dizer, pô? Ó, essa lei de Hess, o que é que ela me permite fazer? O seguinte, Gabriela, eu não tenho C mais O2 dando CO2, eu posso ter isso aqui também. CO2 resultando em carbono mais oxigênio. Só que sabe o que é que eu preciso fazer com a variação de entalpia? Eu inverto o sinal. Antes estava negativa, né? Então agora você vai ter 300 mais 393,5. E, gente, sim, é obrigatório colocar o maisinho lá na frente, certo? Que é para poder você mostrar que, de fato, se trata de um ganho ou de uma perda de energia. Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Então, lei de Hess me diz o quê? Posso tratar uma equação química como uma equação matemática. Então, eu posso, por exemplo, inverter a equação. Mas se eu inverter a equação, eu preciso fazer o que com a variação de entalpia? Inverter também. A mesma coisa, vamos supor, Fabrício, eu posso pegar essa equação de baixo e multiplicar ela todinha por 2? Pode, pô. Então, se tu multiplicar ela por 2, tu fica assim, ó. Ó, perceba. Aqui tu tem, isso é o número de mols, tá? 1 mol de CO2, 1 mol de carbono, 1 mol de O2. Vou multiplicar todo mundo. Ó, 2 vezes CO2 dá 2 CO2. Me digam se vocês entenderam. Estou multiplicando a equação. Lei de Hess diz que eu posso fazer isso. 2 vezes carbonos dá 2 carbonos. Mais 2 vezes 1 dá 2 oxigênios. E aí, o ΔH, o que é que eu vou ter que fazer com o ΔH se eu multipliquei a equação toda por 2? Multiplicar também por 2. Muito bem. 393,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. E isso aqui vem aqui. Então, esse ΔH aqui, que é a variação de entalpia, fica igual a 7 mais 787, ó. Tá vendo? Porque aí quem me garante isso é a lei de Hess. Todo mundo entendeu sim ou não? Pronto, daqui a pouco a gente faz um exercício, tá? Com isso daqui. Aí, copie isso aí para eu poder apagar, certo? Para a gente poder fazer um exercício aqui. Posso apagar? Posso, né? Massa, eu vou apagar isso aqui, ó. Aí notem que eu não estou fazendo ninguém decorar nada, tá? Eu quero que vocês simplesmente entendam isso daqui. Porque entendendo essa bagaceira, vocês conseguem fazer qualquer coisa, viu? Garanto a vocês, conseguem fazer qualquer questão. Olha isso aqui, pronto, muito bem. Ô, Gabriele, vamos supor, porque eu tenha a seguinte reação. Eu vou pegar aqui o computador, porque eu tenho a reação ela copiada aqui, viu? Eu vou dizer assim, ó, o exemplo é, Gabi. Calcule, ó, calcule o ΔH para a reação. 2 pontos. Tu tem grafite, sendo, vou até botar assim, ó, só o C, tá? Aí vocês levem em consideração que esse carbono é grafite, tá? Grafite mais meio mol de oxigênio, isso tudo aqui resulta em monóxido de carbono de forma gasosa. E aí, ó, ele quer que se determine
a variação de entalpia para essa reação. Aí, dados. Ó, seguinte. Primeira reação. Quando você pega carbono e queima esse carbono, isso aqui vai resultar em CO2. E tem um ΔH1 que vale menos 393,5. E a segunda equação, que você tem aqui o seguinte. Quando você pega monóxido de carbono junta com meio mol de oxigênio, isso aqui vai resultar em CO2 do outro lado, e você tem um ΔH2 sendo igual a menos 283. Beleza. Vamos lá. Ele quer saber qual é o ΔH dessa reação aqui, ó. Gabriela, preste atenção. Ela quer dessa reação, mas olha as duas reações que eu tenho. Aí se liga, toda vez que eu tiver duas reações, eu preciso encontrar uma coisa que eu chamo de equação global, que vai ser a equação depois que eu operar essas duas criaturas. Certo? Gente, seguinte. Quando você tem duas equações, eu vou botar aqui, ó, A mais B, isso tudo resultando em C mais D, e você tem assim, ó, por exemplo, G mais H, tudo isso resultando em C mais E, por exemplo. Gente, ó, se liguem. Quem são os reagentes? Eu vou dizer assim, isso aqui é a primeira reação, essa daqui é a segunda reação, ou seja, primeira equação, segunda equação. Olha para a primeira equação. Quem são os reagentes da primeira equação? Rápido. A mais B. Muito bem. Quem são os reagentes dela? Ou quem são os produtos dela? C e D. Muito bem. Dado de baixo. Quem são os reagentes e quem são os produtos? G e H, os reagentes. Certo. E C e E, os produtos. Vamos lá. Olha para a primeira e para a segunda, Gabi. Tem alguma coisa em comum eles dois? Algum elemento em comum? Tem o C nos produtos e no produto ali. Só que aí vai ter que inverter, né? No caso. Muito bem. Era isso que eu ia te dizer agora, Gabi. A gente pode operar essas duas de modo a remover o que tem em comum? Pode. Mas para fazer isso, para eu poder cortar em qualquer equação química, eu preciso ter o seguinte, ó. A de cima, A mais B, resultando em C mais D. E a de baixo, eu vou ter que inverter. Vai ficar assim, ó. C mais E, isso tudo resultando em G mais H. Porque, vejam, na química é o seguinte. Este cara que está aqui, essas setas, elas correspondem à igualdade. Então, veja, eu só consigo, ó, vamos supor, eu tenho 2x igual a 8 vezes 25, por exemplo, ó. Perceba, aqui eu tenho, de um lado da igualdade eu tenho 2, ou melhor, vou botar assim, 8, certo? De um lado da igualdade eu tenho 8, do outro lado da igualdade eu tenho 8. Eu posso cortar o que está em lados opostos da igualdade. Na química é do mesmo jeito, pô. Eu posso cortar o que está dos lados opostos da igualdade, que vai ser, nesse caso, a seta. Porque, veja, ó, desse lado da igualdade, a igualdade eu estou levando em consideração como sendo a seta, tá? Ó. Eu tenho C, do outro lado da igualdade eu tenho outro C, então eu posso cortar eles dois, ó. Todo mundo entendeu isso daqui, que na química eu preciso ter dois elementos de lados opostos da igualdade para eu poder cortar? Sim ou não? Eu preciso, ou vocês querem que eu explique de novo? Diz aí, se todo mundo entendeu isso aqui. Captou, né? Massa. Então, é o que a gente vai fazer ali. Eu quero encontrar a variação de entalpia dessa reação, mas eu só tenho essas duas. Então, o que é que eu preciso fazer? Com que essas duas equações, elas se transformem nessa outra. Olha para cá, o que é que essas duas equações têm em comum? CO2. Vai ter que CO2, inverter a muito bem. segunda. Perfeito. Posso inverter a segunda. Então, eu vou fazer o seguinte, é que eu vou operar elas, né, Gabi? Não é isso? Operar. Então, repito a primeira, C mais O2, resultando em CO2, tendo como variação de entalpia menos 393,5. E a de baixo, Gabi, fica como quando eu inverter? Diz aí. CO2, aí o seta, aí o CO, que é o monóxido de carbono, né? Sim. Mais meio O2, que é oxigênio. Muito bem. Aí no cara ficar mais 283, é? Isso, porque a você não inverteu. Tá aí na equação, né? Eu lembrei disso. É isso mesmo, porque você não inverteu essa de baixo,
Então, se você inverte, precisa inverter também a variação de entalpia. Agora, Gabi, bora aqui juntos para a gente operar elas. Porque agora eu posso fazer a operação, tá vendo? Vou operar, ou seja, operar é somar elas duas, Gabi. Então, fica dióxido de carbono de um lado, dióxido de carbono do outro. Eu faço o quê com esses dois dióxidos? Estão de lados opostos das setas. Corta. Pronto, vamos lá. Quem foi que sobrou? Lembrando, aqui é um também, tá? Ó, aqui é 1 e ali é meio. Carbono mais oxigênio. Certo. Igual monóxido de carbono mais meio de oxigênio. Muito bem. Gabi, eu posso pegar esse meio mol de oxigênio que está positivo? Posso passar ele para o outro lado negativo? Pode. Pode. Então fica, ó, C mais O2 menos meio mol de oxigênio, tudo isso resultando em monóxido de carbono. Eita, Gabi, tu tem 1 mol de oxigênio sendo tirado aqui, subtraído de meio mol de oxigênio. Sobrou quantos mols de oxigênio? Meio mol. Então fica C mais meio mol de oxigênio, tudo isso resultando em monóxido de carbono. Não é isso aqui não que ele queria? É. Agora, Gabi, vamos lá. Eu somei as duas equações. Então, eu preciso fazer o quê? Com as duas variações de entalpia. H1 e H2. Tem que somar agora, né? Isso, muito bem, ó. Tá vendo? Então, vai ficar menos 393,5 menos 283. Façam aí para a gente ver quando é que vai dar. O ΔH final, tá? Por isso que eu vou botar F. Façam aí, me digam. Esse vai ser menos mesmo? Menos 283? Não, mais 283. Mais, né? Perdão, mais. Vê aí quanto foi que deu, viu? 110,5. Pronto, muito bem. Alguém falou alguma coisa? Mal. E o menos, né? Isso, ó. Pronto, Gabi, tá aqui, ó. Ô, Fabrício, tem uma que é uns gráficos, né? Que eu fiz vários simulados e tinha sobre esse assunto, né? Aí eram uns gráficos que eles, sei lá, tinham que montar para essa equação. Pronto, Eu eu vou vou te mandar para mostrar. tu depois. Pronto, mande. Mas eu já sei a segunda forma de resolver. Sem ser, porque aqui a gente fez por lei de Hess. Por quê? Porque a lei de Hess, tu quer, na verdade, sempre a variação da reação. Tu pode pedir, por exemplo, a variação, sabe, de algum elemento em específico. Entendeu? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim ou não? Digam aí. Posso passar para a próxima forma de resolver? Sim ou não? Sejam sinceros. Pronto, muito bem. Vou passar. Vou apagar isso aqui, viu? Apagando em 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Então, vimos agora usando a lei de Hess. Bora fazer usando a segunda forma. Um pouquinho menos comum, mas a gente também precisa aprender, que é importante. Ó. Vai ser usando agora, gente, entalpia de formação. Ó. Usando entalpia de formação. Let's go! Galera, esse método, ele é mais direto se você tiver a variação de entalpia de todos os elementos sendo conhecidos. Tá certo? Então, como é que a gente vai poder determinar essa variação de entalpia? Você vai ter assim, gente, ó, o ΔH da reação, ela pode ser determinada fazendo o seguinte, ó, tu vai pegar. Alguém sabe o que é que significa esse Ezinho aqui, ó? Meio doidinho assim? Somatório. Somatório, muito bem, tá vendo? Somatório, vai fazer isso aqui, ó. Pegar NP, daqui a pouco eu explico o que é NP.
vezes ΔH F, que nesse caso vai ser, ó, dos produtos, tá certo? Menos o somatório de NR vezes ΔH F dos reagentes. Gente, esse F significa final, tá? E outra coisa também importante. Vocês estão vendo que eu estou botando essa bolinha aqui, esse grau? Gente, esse grau é porque está acontecendo em condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, tá tudo normal. Ou seja, não há variação de temperatura. A temperatura tá no que realmente tem que acontecer. A pressão também, certo? Condição normal de temperatura e pressão. Beleza? Essa bolinha aqui em cima significa isso, isso daqui. Então, para fazer o ΔH da reação, tu vai pegar isso aqui, ó. O MP, gente, esse MP aqui, na verdade, vai ser o que a gente chama de coeficientes estequiométricos, ó. Isso aqui é o coeficiente estequiométrico. Estequiométrico. Neste caso, P de produto, neste caso, R de reagente, tá? E aí, coeficiente estequiométrico, tem que lembrar, é o número de mols. A gente aprendeu, né, lá atrás, que era o número de mols, quando a gente estava estudando estequiometria. Todo mundo entendeu até agora isso? Sim ou não? E aqui, ΔHF é o final, é a variação final de todos os elementos que tem no produto e as variações ali de entalpia final de todos os elementos que constituem os reagentes. Aqui nós temos uma observação, gente, uma observação. Toda substância simples, ó, toda substância simples possui ΔH igual a zero. Então, se eu perguntar, qual é o ΔH do O2? Vocês vão me dizer, é zero. Qual é o ΔH do N2? Ó, é zero, tá? Porque a gente consegue perceber, porque isso aqui é uma lei, tá? Isso é uma regra geral, não tem variação de entalpia. Todo mundo entendeu isso até agora? Massa, bora resolver uma questão, então. Ó, a questão vai dar assim, Gabi. Deixa eu copiar ali pra gente, ó. O exemplo, tá? Ó. Calcule. Ó, calcule o ΔH de CH4 na reação. Aí eu tenho CH4 sendo queimado com oxigênio. Isso tudo resultando em CO2 mais água. E aí ele coloca aqui ainda, ó. Dado que... Bora lá. Primeira coisa. A variação do CH4 é menos 74,8. A variação do oxigênio é zero. A variação de entalpia do CO2 é menos 393,5. E a variação de entalpia da água é de menos 285,8. Prof, preciso lembrar de todos esses valores? Não, a questão ela é obrigada a te dar, viu? Isso aqui. Tudo, não se preocupem, não fiquem se matando ali, achando que tem que decorar essas coisas não, viu? 285,8, né? Isso, meu Deus. Muito bem, isso mesmo, ó. Se ligou? Bora lá. Gente, se ele quer a variação do próprio, do próprio elemento, o que a gente precisa fazer é usar
a entalpia de formação. Tá certo? É isso que a gente vai precisar usar. A entalpia de formação. Disse deu para entender até agora. Deu, né? Muito bem. Massa. Agora, o que a gente vai precisar fazer... Eita, na verdade, gente, não é o do metano. É o da combustão do metano, gente. ΔH da combustão do CH4 na reação. Agora sim, eu tinha errado ali, viu, gente? Certo? Mas não muda nada em relação aos elementos. Bora lá para a gente poder fazer isso. Galera, primeiro ponto é saber, cara, ele quer a combustão né, do elemento lá e tal. Agora a gente vai usar a entalpia de formação. Porque ele deu cada um dos elementos aqui, tá vendo a entalpia de cada um deles. Então, o que a gente vai fazer é armar. Armar. Lembrando do seguinte, né? Que a variação de entalpia vai ser a diferença entre os somatórios de cada um deles. Então, olha o que é que eu vou fazer, gente. Coeficiente estequiométrico é esse caso. Vou fazer primeiro dos produtos, tá? Vai ficar assim, ó. ΔH da reação vai ser, bora lá. Quem são daqui, gente? Quem são os reagentes? Quem são os reagentes, gente? Daqui, ó, da equação. O CH4 mais O2. Muito bem. Então, isso então vai ficar assim, ó, Gabizinha. Vai ficar. Mas vem cá, essa equação, ela tá devidamente balanceada? Tá, não. É isso que eu tava vendo, sabia? Porque tem Muito bem. três Então, aqui do lado e o outro tem 2. pronto, muito bem. Como é que vai ficar aqui, balanceando? Eu colocaria 2 na água. É meu jeito, cada um tem seu jeito, né? Ah, não, tá certo. Aí 2 na 4. água. E botaria, tiver ali. Não, mas aí não daria, não. Não, daria. Bota 2 ali no oxigênio. Assim. 4, 4. É. E aqui 1. Pronto, tá certinho. Pronto, muito bem, perfeito. Agora sim, Gabi, vai fazer assim, ó, para resolver isso, tá? Pega a variação de entalpia do CH4, mas antes disso, qual vai ser o coeficiente estequiométrico do CH4? Menos 74,8, é isso? Não, no caso, o coeficiente estequiométrico é o número de mols. Quantos mols eu tenho na reação? Sim. Tem 1. Então fica 1 vezes, ó, 1 vezes, qual vai ser a variação de entalpia do CH4? Menos 74,8. Muito bem. Tu tá entendendo como é que a gente tá fazendo? Ó, aí. Entendi. Então era isso que eu errava. Aí quem é o próximo? Oxigênio vai ser 2 vezes 0. Muito bem. Aí, ó, fechou aqui. Tá vendo? Aí, menos, agora a gente vai pegar dos reagentes, tá vendo? Ah, não, perdão, aqui eu fiz o dos produtos. Aqui eu fiz errado do reagente primeiro, não foi? Mas é o do produto primeiro. Deixa eu botar assim, ó. Então, aqui, ó. Aqui é o dos reagentes. Bora resolver logo dos reagentes, Gabi, ó. Quanto é que fica ali fazendo do reagente? Fica menos 74,8. Porque 2 vezes 0 é 0. Perfeito, isso mesmo. Agora, bora fazer o ΔH dos produtos. Como é que fica o ΔH desses produtos aqui? 1 vezes 393,5, é? A dele menos. 3,5. Menos menos. Aí mais 2 vezes menos 285,8. Muito bem. Então fica ΔHP igual a menos 393,5 menos quanto é que dá ali aquele produto? Menos, né? 571,6. Pronto, muito bem. Então o ΔHP dá quanto daqui? Menos 965. Que menos 50 mais, vírgula 1. Pronto, é isso, tá vendo? Então a gente tem
Reagente tem produto. Vou pegar a diferença entre os somatórios. Boto o primeiro do produto, menos 74,8 e tiro o dos produtos, não é isso? Não, me tirei, desculpa, dos produtos primeiro. Então, menos 965,1 e tiro os reagentes. Ó, pronto. Vê quanto é que vai dar isso, tá vendo? Ficar menos 965,1 mais 74,8. Faz aí pra gente. Dá 890,3, né? Isso. Kilojoules por mol. Aí, Gabi, essa daqui, eita, menos, né? Perdão, menos. Esse daqui é a variação de entalpia. Então, nesse caso, essa reação, ela foi o quê? Ela é considerada exotérmica ou endotérmica? Endoexo. Tá negativo. Me lembra? Minha internet caiu. Mas é isotérmica, Muito não é não? bom. Perfeito. É isso mesmo, muito bom. Porque É é negativo exotérmica. ali. Ô, Fabrício, mas tinha umas questões que era assim, tipo, tem o CH4. Aí tinha uma ligação lá de C ligado ao próprio carbono, C ligado ao próprio hidrogênio. Cada um tinha uns números, sabe? Assim, que somar. Mas acho que isso é mais específico, né? Isso é mais para vestibular, Gabi. É Mais para porque eu vestibular. produzo. Porque ela leva em consideração a entalpia da ligação, não é isso? Isso. Era isso aí. Entendi. Mas, por exemplo, vamos supor, se ele te der, a curiosidade, ele diz assim, ó, isso com isso tem, sei lá, 8 kJ, menos 8 kJ, por exemplo, né? E ele te dá CH4. Ó, vai ficar a luz ali atrapalhando. Mas, enfim, considera que ali é... Nossa, não deu para ver nada, não foi? CH4. Pronto, ali, ó. CH4, tá vendo? Gabi, tu vai fazer o seguinte, ó. Tem um CH4, ou um CH, 2CH, 3CH, 4CH. Então, isso tudo vai ficar 4 vezes 8, 32 kJ, tá vendo? Isso é um exemplo, tá? É assim que você vai fazer, mais ou menos. Qualquer coisa, eu vejo ali se encontra alguma questão, ou você me manda, Gabi, me mande as questões que eu te explico, tá? Rapidinho lá, eu te Não, explico. pode deixar, eu mando. Certo? Porque aqui é bem específico mesmo, mas é bom você aprender logo isso, porque quando você precisar futuramente, né? Vai que você queira prestar um lab da vida, por exemplo. Agora, Gabi, eu vou botar aqui umas questões para a gente resolver juntos. Ó, aí tem que responder em 6 minutos. Meu Deus. Ó, essa questão é da UFBA. Bora fazer ela, ó, essa questãozinha da. Vou apagar isso aqui, Gabi, ó. Apagar isso aqui. Ó. Gabi, dê essa questão aí pra gente, da última, por favor. Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar, letra A queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico. Letra B, a vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. Letra C, a combustão do álcool hidratado em motores de automóveis exemplifica um processo endotérmico. Letra D, a formação de um iceberg a partir da água do mar exemplifica um processo endotérmico. Letra E, o valor de variação de entalpia de uma transformação depende exclusivamente do estado físico dos reagentes. Pronto, muito bem. Bora avaliar de uma por uma. Gabi, quando ele diz ali, ó, a queima da parafina da vela exemplifica um processo endotérmico. Vem lá. Queima é combustão. Combustão, eu disse para vocês que era que tipo de reação? Combustão. Exotérmico, né? Muito bem, sempre está liberando calor. Tanto que você está sentindo que está quente. Então, errado, né? É. Agora, B, a vaporização da água de uma piscina, pela ação da luz solar, exemplifica um processo endotérmico. Para vaporizar, ó, Jéssica já respondeu B. Para vaporizar, precisa fazer o quê, a água? Para ela sair do estado líquido para o estado de vapor. O que tem que acontecer, Gabi? Ganhar calor, muito bem, Jéssica, isso mesmo. Então, ela ganhou, ela adquiriu... Eita, quando ganha calor, é que tipo de reação, Gabi? Jéssica?
Indo muito bem, tá vendo? O AC, a combustão do álcool hidratado em motores de automóveis exemplifica um processo endotérmico. Não, Jéssica, combustão é que tipo de reação? Toda combustão é o quê? É uma reação do tipo... Jéssica, muito bem, exotérmica. Então tá errado também. Até agora a letra B é a melhor. Olha a letra D. A formação de um iceberg a partir da água do mar exemplifica um processo endotérmico. A formação de um iceberg. Na verdade, não é endo, né, gente? É exo, porque ela tem que perder, não é isso? Porque para sair, porque ela, olha, iceberg é, nesse caso, a água partindo do estado líquido para o estado sólido, então tem que perder calor. Então é exo térmica. Agora, a letra E, o valor de ΔH de uma transformação depende exclusivamente dos estados físicos dos reagentes. Depende disso, gente? Não, né? Nada a ver isso aqui, a gente nem vive isso aqui. Então, letra B de bola, ok? Próxima questão, bora lá. Essa aqui eu vou ler. Em relação às transformações adiabáticas... Ah, não, isso aqui eu tinha botado para a aluna, peraí. Patek, ó. Considere as afirmações a seguir segundo a lei de Reis. Primeiro, o calor de reação, que vai ser o ΔH, depende apenas dos estados inicial e final do processo. Verdadeiro ou falso isso? A lei de Reis diz isso para a gente? Sim, muito bem. Então, tá verdadeira. Segunda, as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Certo ou errado isso? Certo, muito bem. 3. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que se inverta o sinal da variação de entalpia. Muito bem, Gabi, certo também. O 4. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor de ΔH dependerá dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. Então, gente, o sistema final, a variação de entalpia final, depende do que aconteceu na metade dele, no intermédio dele? Não, só depende de quê? Segundo a lei de Reis. Do final e inicial, só isso. Perfeito. Então, quais são as que estão corretas ali? C. Muito bem, letra C, 1, 2 e 3. Perfeito. Ó. Bora para a próxima, Fulvestre. O besouro bombardeiro, ele espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre uma mistura de soluções aquosas, de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e várias enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por essa equação imensa que está aqui. O calor envolvido nessas transformações pode ser calculado considerando-se os seguintes processos. Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é quanto? O calor envolvido, ou seja, a variação de entalpia. Olha, eu tenho várias reações. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer quando eu tenho várias reações? Vai ter que inverter a segunda aí, viu? Muito bem, porque eu tenho que encontrar nesse caso, né, Gabi? A global. Reação, que a gente chama de quê? Reação Global. ou a equação global, não é isso? Vou botar aqui, ó, Gabi, depois dessa aqui eu já libero vocês, tá? Diz assim, ó, C6H4OH2. Isso daqui tá resultando do outro lado, tá dando C6H4O2 mais H2 e tem um ΔH de mais 177. Depois, embaixo, eu tenho H2 mais meio mol de oxigênio, isso tudo resultando em peróxido de hidrogênio. E o ΔH disso daqui vale mais 90, igual a mais 95 kJ por mol, e embaixo eu tenho um H2O mais meio mol de oxigênio, isso, não, no caso, aí a água sendo quebrada em meio mol de oxigênio, mais H2, tendo como ΔH mais 286 kJ. Bora lá, Gabi. Ele vai querer saber ali qual é a reação daquilo tudo ali, ó, daquela equação completa, né? Então, a equação que ele deu para a gente foi essa daqui, ó. C6H4OH2 mais peróxido de hidrogênio, isso tudo resultando em C6H4O2 mais 2H2. Ficou uma bagaceira ali, vocês vão me perdoar, viu? Também tem gente que dá para ver por conta das luzes.
Enfim, bora lá, galera. Ó, o que eu tenho que fazer é pegar essas 3 equações e transformar naquela equação, tá? Então, Gabi, tu disse que ia ter que inverter qual mesmo aqui? A segunda. Não é Pronto, por... bora lá. C6H4OH2, resultando em C6H4O2 mais H2, e a de baixo eu inverto. Então, fica H2O2, resultando em H2 mais meio mol de oxigênio. Aí aqui fica do mesmo jeito, né? H2O2, resultando em meio mol de oxigênio mais H2. Correto? É isso, né? E aí as variações de entalpia aqui, ó. ΔH fica 177. O ΔH de baixo, na segunda, Gabriela, vai ficar quanto? O ΔH dessa de baixo? Menos 95. Muito bem. E a de cá, como eu não inverti até agora, vai ficar mais 286, 286. Bora lá agora para a gente fazer. Gabi, fazendo a segunda com a terceira, enfim, todo mundo junto, se eu fizer aqui, né? Todo mundo junto. Deixa eu só ver ali, porque eu acho que eu... Ah, foi essa daqui, eu botei H2O2, mas é H2O. Muito bem. Dá para cortar alguém? Se sim, quem? Não, dá pra cortar ninguém, não. Então, acho que do Não, jeito que tava, dava pra ter cortado, Fabrício. não era? Era. Justo. Era porque Então, o hidrogênio ali, ó, dava pra ter cortado. era, né? É Era. isso. Porque, veja, Gabi, ó, no final tem que sobrar C6H4O2, então aquele primeiro não pode ser cortado. Isso. Tem que sobrar água oxigenada, então a água oxigenada não pode ser cortada, ó, tem que continuar. Só que se liga, Só que do o outro lado. H2O2 tem que estar desse lado, então você fez certo, você inverter, viu? Fez Foi certo. nisso aí que eu pensei, entendeu? Só que não Pronto, quer cortar. tá Ai, certo. vou tomar no caso ali. Muito bem. Aí, ó, sobrou esse cara e sobrou o H2. Então, ó, tem C6H4O e tem H2, só não tem quem? Quem são os caras que eu não tenho ali? O hidrogênio vai ter que cortar. Isso. Gabi, deixa eu ver se eu copiei tudo certinho, tá? Peraí. Ou se eu copiei tudo certinho. É, tem uma coisa que Tá não tá certo. batendo. Não, Gabi, foi aqui, pô. Aqui é H2O. Não é H2 não, ó. É isso mesmo, ó. Mais meio mol. É, tá vendo ali, Gabi? Eu copiei Aham. errado. Tu percebeu aqui, ó? Ó, foi aqui, ó. Eu copiei errado, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo, tô vendo. Tá copiado errado. Tava copiado errado. E aqui tá tudo certinho, ó. Se ligou? Sim. Assim, muito bem. Eu vou tirar aqui rapidinho esse slide só para poder ficar grande, para depois a galera não me matar, viu? Depois lá. Pronto, muito bem. Então, ó, porque vai ter que cortar água também, né? Isso, ó. Tem que cortar água. Porque aqui desse lado fica H2O. Ó. Pronto, muito bem. Tá vendo? Sabe o que é que eu vou fazer, então? Gabi, bora fazer assim? De duas, eu sempre recomendo, Gabi, fazer de duas em duas. Bora fazer a primeira e a segunda primeiro, depois a gente coloca a outra. Pode ser? Tu vai entender se eu fizer assim? Faz primeiro um com dois, depois faz o resultado delas para a terceira. Ó, fazendo um com dois, dá para cortar quem aqui? Dá para cortar alguém? Ninguém ainda pra Ninguém, cortar né? ninguém. Não. Só é somar. Pronto. Certo, ok. Pronto, então fica C6H4 o H2 junto com H2O2, tudo isso resultando em quem, Gabi, do outro lado? C6. C6H4O2 mais H2 mais a água e meio de oxigênio. Muito bem. Quanto é que vai ficar o delta? Eita, o delta H? A gente somou, né? Elas duas. Ó. Então faz o quê com o delta H? Soma aí pra gente ver. Ou você ou Jéssica. Vai dar mais 82. Mais 82, certo.
Agora eu vou pegar essa terceira de baixo aqui. Já deixa eu verificar se eu copiei ela certo, viu? Ó, fica H2O, certo? Resultando em meio mol mais H2, certo? Perfeito, tranquilo. Ei, tem que cortar a água, né? Sim, Então, vai dar pra hoje cortar tá. agora. H2O, vou botar assim, até aqui mais Eu tenho perto. Ó. também pra cortar. H2O resultando em meio mol de oxigênio. Tudo isso daqui, mais H2. Pronto, certinho. Tá certo ali, muito bem. Tá tudo certo. Muito bem, tá certinho. Agora corta só a água e depois soma. Muito bem, é isso. Ó. A gente vem, corta eles dois, não é isso? Uhum. Pronto. Deixa eu ver Tá aqui, Gabi, se tá tudo certinho mesmo, viu? Porque eu ainda Tá, tô desconfiando. Eu tô vai desconfiando de alguma dar coisa, eu copiei uma alguma coisa errada. água e 2 hidrogênios. Vai dar tudo certinho, Fabrício. Pronto, ó. C6, H4, OH2, mais H2O2, tudo isso daqui resultando em C6, H4O2 mais 2H2. Enquanto o ΔH vai ser quanto, Gabi? Lembrando que o ΔH desse outro cara aqui, ó. Então, tem Ele oxigênio, viu? Vai dar ali usa um... 86. Ainda tem oxigênio, né? É, Verdade, mas o oxigênio inteiro. Então, quanto é que fica o ΔH deles ali? É mais, tá certo. 286, 82 dá 8, 16, 3. 368, né? Ó, isso. 368. Aí tá vendo? Ó, Gabi, a gente acabou esquecendo de alguma coisinha ali. Eu vou verificar. Agora que não vai dar tempo, não. Acho que foi pela agonia, que já passaram 10 minutos a mais. E ainda eu tenho que gravar as aulas de vocês hoje. Vou fazer o seguinte: vou corrigir essa questão e vou botar lá no Classroom, certo? Porque quando for algum detalhe em alguma dessas três aqui, pela agonia a gente não conseguiu. Aí, gente, beijo. Até a próxima, viu? Bom Tchau. descanso para vocês. Tchau.